Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, enfim, não importa o horário em que os irmãos estejam assistindo. Estamos aqui para dar início à lição de número 4, que trata da construção do templo em Jerusalém, a qual sofreu oposição por parte dos inimigos de Deus. Podemos dizer que o objetivo dessa lição é mostrar a maneira pela qual a oposição à edificação do templo aconteceu no templo do sacerdote Esdras. Então, vamos lá. O ponto central dessa lição é que nós devemos manter a confiança em Deus, apesar das circunstâncias, pois as adversidades na vida de qualquer pessoa, inclusive do cristão, elas podem surgir, mas devemos ter em mente que Deus é que tem a palavra final. O Senhor está no controle de todas as coisas, e em tudo Deus tem um propósito, pois os fatos que sucedem aos cristãos, que ocorrem em nossas vidas, eles servem para glorificar a Deus no final de tudo. E é isso que nós vamos observar nessa lição. É um momento difícil pelo qual o povo de Deus passou, mas ao mesmo tempo, ao final, nós vamos observar a intervenção divina. Então, a gente continua, vemos que quando o primeiro ponto é mostrar aqui o lançamento dos alicerces do templo, quem tiver só a Bíblia pode nos acompanhar, pois nós queremos fazer uma exposição do texto bíblico. Então, aqui em Esdras, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 4, nós vemos que no primeiro ano do rei Ciro, que era rei da Pérsia ou Babilônia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, assim como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então nós vemos aqui o cumprimento de uma profecia. A Bíblia nos mostra no livro de Isaías, no capítulo 44, versículo de número 28, que 150 anos antes do nascimento de Ciro, o Senhor já falava de um propósito que tinha com ele. Então, decorrido esse tempo, nós vemos agora essa profecia se cumprindo. O próprio Deus, como nós lemos, fizemos a leitura, despertando Ciro para que enviasse o povo de Israel, que estava sob cativeiro. O povo tinha ido para o cativeiro em função da desobediência ao Senhor, em função da idolatria. Jeremias, por diversas vezes, fez alertas ao povo de Deus. No entanto, eles não deram ouvidos e no final se cumpriu a palavra. Eles foram levados cativos à Babilônia por Nabucodonosor. Jeremias disse que eles ficariam cativos por 70 anos, ou seja, ficariam longe de sua terra por 70 anos e que haveria um retorno. Então nós vemos aqui o cumprimento dessa profecia. Isso também acontece no livro de Neemias, quando os muros são reedificados, e de uma forma mais detalhada nós vemos aqui a reconstrução do templo, não é? Em Jerusalém. Então, eles receberam essa ordem, o povo se encaminhou para a cidade, e lá nós vemos então uma celebração a Deus quando os fundamentos da casa de Deus foram lançados, ou seja, a colocação dos alicerces. Nós vemos isso no capítulo 3 de Esdras, versículos 8 e depois 10 e 11. No versículo 8 diz assim: no segundo ano de sua vinda à casa de Deus em Jerusalém,
no segundo mês, Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os filhos e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da cidade de 20 anos para cima, para superintenderem. Eu dou um salto aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo, mas os irmãos podem fazer a leitura completa do texto em casa. Versículos 10 e 11. Quando os edificadores lançaram o alicerce do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces de sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos e vozes que se ouviam muito longe. Irmãos, o povo havia sido levado cativo, como eu já disse, ficaram distantes de sua terra natal. O templo, o primeiro templo que foi construído por Salomão, foi destruído, foi degradado pelo tempo, pela ação dos inimigos do povo de Deus. Agora a profecia do Senhor, do retorno, se cumpre. Eles estão reconstruindo a casa, um local de adoração ao Senhor. Então nós vimos aqui pelo texto a extrema alegria que eles apresentavam. Nós também sabemos que existe uma possibilidade de o Salmo 126 ter sido escrito nessa época. O Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte do Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então às nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, esse salmo expressa toda essa alegria que nós acabamos de comentar aqui no capítulo 3, versículos 8 ao 13 de Esdras. Pois na reconstrução do templo, no lançamento desses alicerces, a alegria foi maravilhosa, pois eles veem novamente a casa de Deus sendo reconstruída. Nós sabemos que naquela época existia uma simbologia do templo e dos elementos, no caso do templo. Pois tudo o que aconteceu, todos os elementos que existiam no templo ou no tabernáculo, eles se cumpriram em Jesus Cristo. No passado eram apresentados sacrifícios de animais. No Novo Testamento veio Jesus cumprindo todos aqueles sacrifícios e foi feito sacrifício por nós, para trazer salvação, para trazer vida eterna a todo aquele que nele crê. No passado, o povo de Israel jubilou pela reconstrução do templo. Hoje, no Novo Testamento, nós nos alegramos muito, porque Cristo, o sacrifício vivo de Deus, foi imolado por nós. E hoje todos nós que cremos em Jesus temos a certeza da vida eterna. Hoje nós somos o templo de Deus, somos habitação do Espírito Santo do Senhor. Então, feito esse comentário acerca do lançamento dos alicerces,
nós podemos sintetizar esse tópico dizendo que os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com o coração quebrantado. Da mesma forma, nós celebramos a Cristo com o coração cheio de alegria, com o coração quebrantado, com o coração que se dobra diante do altar de Deus, sabendo que hoje nós somos templos do Espírito Santo, sabendo que temos livre acesso ao tabernáculo de Deus, livre acesso ao Deus vivo por meio de Jesus Cristo. Agora, no tópico de número 2, ou a parte 2 desta lição, nós vemos que a construção desse templo, irmão, sofreu oposição. Deus, ele encheu o coração do povo de alegria, assim como enche os nossos corações de alegria, mas também todos nós sabemos que existem oposições, principalmente contra a palavra de Deus. A palavra de Deus sofre oposição desde o Éden. No Éden, o maligno torceu a palavra de Deus, como nós vemos em Gênesis capítulo 3, quando Deus havia dado uma ordem a Adão e Eva para que eles poderiam comer de todas as árvores que existiam no jardim, mas no dia em que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Lá o maligno torceu a palavra, dizendo: é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim. Enfim, ele torceu a palavra e houve a queda do ser humano. Naquele ambiente de alegria se torna um ambiente triste de queda. Aqui, quando se trata do templo, aqueles homens de Deus, os sacerdotes, o povo se alegraram, mas naquela região, irmão, já os samaritanos estavam ali. E os samaritanos eram um povo misto que tinham sido levados pelo rei de Babilônia, justamente quando o povo de Israel havia sido deportado para o cativeiro. E lá ele introduziu diversas raças de gentes que não temiam a Deus e se casaram com um povo que ficou em Israel, porque algumas pessoas, um grupo de pessoas, ficou em Israel. E houve um casamento misto formando o povo babilônico. Aqui em 2 Reis, capítulo 17, no versículo 24, diz assim: o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram na sua cidade. E também o texto vai nos dizer aqui no versículo 25, que a princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Então nós vemos que os samaritanos eram um povo misto, uma mistura então de gentes que foram levadas, de povos que foram levadas de Babilônia para habitar em Samaria, que esse povo se casa com judeus, com alguns judeus, com um grupo de judeus que ficou ali, e desses casamentos mistos formam o povo samaritano, e acaba sendo introduzida uma idolatria em meio ao povo de Israel, que é o que nós vemos aqui em 2 Reis 17, 32 ao 33. Na realidade, o texto completo é de 2 Reis 17. Então, nós extraímos aqui os versículos 32 e 33, que diz o seguinte: temiam ao Senhor dentre o povo, mas temiam também ao Senhor. Dentre o povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários altos, de maneira que temiam ao Senhor e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Ou seja, para aquele grupo que estava em Samaria, tanto fazia servir a Deus quanto aos outros deuses. Ou seja, acabou surgindo um sincretismo religioso. E Deus, para eles, era apenas mais um Deus. Então, ao longo da história, nós vemos uma aversão entre samaritanos e judeus. Os samaritanos se tornaram adversários dos judeus. E aqui no capítulo 4, versículo de número 1, nós vemos que esses adversários surgem para se opor à reconstrução do templo.
4:1 diz o seguinte: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro e edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Eu vou ler o 2 também, a partir que a gente vai fazer agora aqui, continuar sobre essa oposição. Nós vemos que eles fazem uma proposta de ajudar a construção do templo, está no versículos 2 e 3, que eu vou ler. Chegaram-se a Zorobabel e os cabeças de família e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Ora, Zorobabel sabia que aquele povo era um povo que vivia no sincretismo religioso, como nós já falamos. Eles disseram: nós sacrificamos a Deus. Verdade, sacrificaram. Mas junto àquele sacrifício que eles fizeram a Deus, eles também sacrificaram aos demais ídolos originários de Babilônia. Então, nós vemos aqui uma ação de recusa, uma ação de separação autêntica a Deus. Aqui, essa ação de recusa feita por Zorobabel e pelos demais demonstra que eles tinham temor a Deus e que não iam fazer um culto ecumênico ali com o povo de Samaria. Então, essa é a razão dessa recusa. E eles também sabiam que se juntasse com um povo idólatra, a idolatria voltaria para Israel. E uma das coisas que o povo de Israel aprendeu no cativeiro babilônico é que nunca mais eles seriam idólatras. Depois que eles voltaram do cativeiro, o povo de Israel pecou, mas não cometendo a idolatria mais. Então, para não se tornar mais idólatra, não permitir que a idolatria voltasse, eles recusaram. Só que em decorrência dessa recusa, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo, que é o que está aqui na letra B, e nós vemos aqui nos versículos 4 e 5 do capítulo 4. Então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Irmãos, as armas que eles utilizaram foram desânimo, como nós vemos aqui no texto, e conselheiros, pessoas que iam, levavam más notícias, enfim, pessoas que levavam palavras para aterrorizar o povo, para desanimar o povo. Com isso, a obra de Deus, ela sofreu um atraso de 16 anos, porque eles vão, a partir desse momento, eles vão remeter uma carta ao rei, e com base nessa carta vai acontecer um desdobramento que vai separar a obra, que nós vamos ler em seguida, daqui a pouco, no próximo tópico. Então, aqui do tópico 2, nós podemos fazer a seguinte síntese: os samaritanos, que estavam entre os moradores da terra, se opõem à construção do templo. A arma inicial para frustrar a construção foram o desânimo e os maus conselhos, porque o desânimo foi causado por maus conselhos. Então podemos, na realidade, colocar duas armas: os maus conselhos e o próprio desânimo, né? As ações que geraram esse desânimo. Então, nós partimos agora para a parte 3. Aqui nós vamos observar as artimanhas desses opositores. Então, sintetizando o que nós vimos antes, o povo começou a reconstruir o templo, lançaram os fundamentos do templo, se encheram de alegria. Logo surgem os opositores. Esses opositores, que eram samaritanos, pedem para construir o templo juntamente com o povo de Israel, fazendo a alegação de que até eles já haviam sacrificado a Deus. O povo de Israel, sabendo, por Zorobabel, sabendo que eles, os samaritanos, eram idólatras, que eles eram ecumênicos, eles adoravam todos os deuses,
Ele não quis, então os samaritanos lançam artimanhas para desanimar o povo de Deus por meio de conselheiros, para tentar frustrar essa construção. Tudo isso aconteceu durante o reinado de Ciro. Então nós vamos observar algumas artimanhas. Uma delas, que está nos versículos de 4 a 10, eles escreveram uma carta endereçada ao rei Ciro. E nessa carta, os irmãos depois podem fazer uma leitura mais aprofundada em casa, aqui dos versículos, na realidade de todo o texto, mas eu vou dar um detalhe aqui do teor da carta, que está nos versículos 11 a 16, que diz o seguinte: eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, homens daquém do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela cidade malvada e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Saiba ainda o rei que aquela cidade, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos lhe dar aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele se achará o rei, saberá que aquela cidade foi rebelde danosa aos reis e às províncias, e que ela tem se havido rebeliões desde os tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notórios ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá posse da terra deste lado do Eufrates. Vejam bem, meus irmãos, o próprio rei havia autorizado a construção. E os inimigos, ao escreverem a carta, eles usam de uma artimanha, eles não fazem lei ao rei se lembrar que ele escreveu um decreto autorizando. Eles vão ao passado do povo de Israel. Tudo que é passado, ficou para trás. Israel se rebelou sim, contra os impostos, contra as imposições feitas por reis, por países que dominavam ou buscavam dominar o povo de Israel no passado. Mas agora, a vontade do povo e o desígnio de Deus para o povo era a reconstrução do templo. Então essa reconstrução do templo não era simplesmente a vontade do povo, em primeiro lugar era a vontade de Deus. Então nós vemos aqui esses homens com uma acusação, eles pegaram fatos até certo ponto verídicos do passado, que não necessariamente poderia acontecer no tempo da reconstrução do templo, e lançaram isso contra o povo judeu. O que acontece? O rei, ele vai mandar investigar essa situação, ele vai mandar investigar essa acusação que nós vemos aqui, que foi uma acusação hipócrita, porque os próprios samaritanos, eles também não gostavam de pagar impostos, ou seja, eles estavam fazendo uma acusação ao povo de Israel de algo que eles mesmos praticavam, ou de algo que eles mesmos não gostavam de fazer, que era pagar impostos. Então eram dois pesos, duas medidas. De qualquer maneira, essa foi a acusação. Então, dentro do tópico 3, nós vemos que, de um lado, os judeus, que estavam devidamente autorizados, eles estão reconstruindo o templo e a cidade. Nós já lemos aqui em Esdras 4:1, que o rei autorizou. Vimos no versículo de número 12, que foi a alegria do povo, dos idosos, por terem sido lançados os fundamentos da casa de Deus. Porém, do outro lado, nós vimos a oposição samaritana, fazendo acusações embasadas no passado para tentar frustrar o plano de reedificação. Então nós vemos, de um lado, um povo sob a orientação de Deus que moveu o coração do rei para que o templo fosse reconstruído. Então aqui
De um lado, nós vemos a vontade de Deus é reconstruam o templo, eu estou movendo todas as coisas para que o templo seja reconstruído. Do outro lado, encontramos um povo que se dizia adorador de Deus, porém adoravam outros deuses, se opondo à reconstrução desse templo. Ou seja, eles estavam fazendo uma oposição não aos homens, eles estavam se opondo ao próprio Deus. Então, nós vamos à parte 4 da lição. Nessa parte 4, nós vemos que a carta desses opositores, ela foi lida para o rei, está aqui nos versículos 17 ao 18, que diz: Então respondeu o rei a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros, que habitavam em Samaria, como aos restantes que estão da além do Eufrates: Pais, a carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Ordenando eu, buscaram e se acharam que nos tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebeliões e motins. 20. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar e se lhe pagaram direitos, impostos e pedágios. Então nós vemos aqui que em parte a acusação era verdadeira, em parte o povo Israel se rebelou sim contra nações que colocavam jugo sobre o seu povo, sobre os israelitas, lógico, mas também houve reis que receberam os impostos normalmente, não é? Então era uma história que ela tinha dois viés, não era totalmente verdadeiro o que tinham dito, mas de qualquer forma nós vemos que o rei, pensando só nos danos que ele poderia sofrer, que possivelmente eles poderiam sofrer, ele manda parar a obra. Ou seja, o rei, ele toma uma decisão baseada numa suposição, em algo que era subjetivo, algo que possivelmente poderia acontecer no futuro. E o próprio rei se esqueceu, nesse ponto, do que nós lemos no versículo 1, porque ele sabia que, no capítulo 1, versículo 1, porque ele sabia que foi Deus que mandou. Nós vimos lá no capítulo 1, versículo 2, por exemplo, retornando o texto, diz: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, em Judá. Só que o rei se esquece disso e, baseado então numa acusação infundada, nós vemos aqui no capítulo 4, versículos 21 ao 23, o seguinte: Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se reedifique aquela cidade, ao não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Ou seja, o rei se preocupou muito com o prejuízo que ele poderia ter. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão e os seus companheiros foram eles apressadamente a Jerusalém aos judeus e, de mão armada, os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isto até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então nós vimos aqui nessa parte, irmãos, que acusações falsas, elas podem acontecer. Oposições à palavra de Deus sempre aconteceram ao longo da história, mas nós sabemos que Deus, ele cuida de suas promessas, Deus cuida de sua palavra, maior é Deus. Nós temos uma série de promessas na palavra de Deus que vão se cumprir, vemos também as oposições a essas promessas da palavra de Deus. Só que Deus é soberano, Deus pode tudo. Vamos prosseguir então com a síntese do tópico 4. O rei Artaxerxes deu ouvido aos adversários do povo de Deus, investigou o passado e, com base nisso, mandou cessar a obra. Nós podemos, até nesse tópico, ainda que não é a conclusão, nós podemos imaginar uma coisa: quem são as pessoas que nos aconselham? Será que nós ouvimos todos os lados de uma história?
principalmente na igreja do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que para se levar acusação contra alguém, tem que ter 2 ou 3 testemunhas, não é? Então, e o povo de Deus tem que ter muito cuidado com acusações levianas. Se eu ou qualquer um de nós ouvirmos algo a respeito de alguém, o correto é ouvir as 2 partes, e não só uma. Então nós vemos que o rei deu ouvidos aos adversários, se esqueceu do próprio decreto, do próprio mandado de Deus para ele, que ele diz que Deus o encarregou de reconstruir a casa, como nós já fizemos a leitura 2 vezes, e ele manda parar a obra. Então foi algo terrível. Vamos partir para algumas implicações, agora não é aplicação. A primeira implicação que eu quero mostrar aqui, irmãos, é que sempre que se busca fazer algo para Deus, surgem opositores. O maior exemplo de oposição foi o próprio Senhor Jesus. Nós vemos na Bíblia servos de Deus que passaram por oposições por fazer a obra do Senhor. Eu podia destacar Estevão, podia destacar os apóstolos que foram presos, podia destacar Paulo, que foi terrivelmente perseguido por pregar a palavra de Deus, mas como eu poderia dizer, o povo de Israel, na época, vou abrir aspas aqui, vamos dizer que eles tinham uma visão, e a visão deles era uma visão errada quanto à pessoa de Jesus. Então, quando alguém ia, pregava a verdade bíblica, eles poderiam dizer, como muitos dizem hoje, você não segue a nossa visão. Irmãos, o que nós temos hoje é revelação bíblica para o povo de Deus. Nós temos a revelação que está aqui, meus queridos, na palavra do Senhor. Tudo que a igreja precisa é a palavra. E tudo aquilo que contraria a palavra não vem de Deus. Então muitos preferem ficar com as suas, entre aspas, visões, do que com a verdade da palavra. E quando a verdade da palavra do Senhor é lançada, aí surgem muitos infortúnios, muitos bochichos, muitos disse-me disse. Só que o que Deus quer para mim, o que Deus quer para toda a igreja é que nós prossigamos com a palavra do Senhor. Então, em função de pregar a palavra, eu falei que os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento sofreram oposição por causa da verdade. Os apóstolos do Novo Testamento passaram por oposições em função da verdade. O apóstolo Paulo, como eu falei, foi um grande exemplo, dentre os outros, mas nós extraímos da pessoa de Jesus o quanto ele foi perseguido. Nós vemos, por exemplo, o próprio diabo perseguindo a Jesus. Nós vemos aqui em Lucas, no capítulo 4, versículos de 1 a 13, que o próprio diabo vai tentar Jesus. Todos nós conhecemos o texto acerca da tentação, não é o nosso objetivo hoje, mas quando a gente faz a leitura de Lucas 4, de 1 ao 13, nós vemos que o maligno tenta Jesus de diversas maneiras. E nessa tentação, Jesus vence o maligno com a palavra, dizendo, está escrito. Por exemplo, no versículo Lucas 4, 3, o maligno disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não tentarás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele tenta Jesus de novo oferecendo autoridade, glória de reinos. Aí Jesus responde no versículo 8, e Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Depois no versículo 9, o maligno tenta de novo a Jesus para que ele saltasse do templo, do pináculo do templo. Ele faz a citação do Salmo 91, versículos 11 e 12. Mas Jesus repete de novo. Dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele cita Deuteronômio 6,16. E o interessante, no versículo 13, é que passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Quer dizer que não foi só essa tentação que existiu. Jesus foi tentado, sofreu essa oposição. Em outras vezes nós podemos ver isso na Bíblia, mas eu deixo o foco aqui. O segundo foco, irmãos, são de homens. Homens perseguiram o Filho de Deus. Vamos ver em Lucas
11, versículo 53. Lucas 11, 53 diz assim: saindo Jesus dali, isso foi depois que ele fez um discurso contra os intérpretes da lei, quando ele começou a dizer para eles: ai de vós, não é? E depois que Jesus faz um discurso mostrando a culpa que aqueles homens tinham, versículo 53 diz assim: saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo com respeito a muitos assuntos, com o intuito de o tirar de suas próprias palavras motivos para o acusar. Interessante. Esses homens, sem temor de Deus, tentaram fazer acusações contra Jesus baseados no que o próprio Jesus dizia. Só que contra a palavra de Jesus não existe argumento. E nós vemos na Bíblia que todos esses homens foram derrotados de uma forma soberana, amorosa, mas cheia de autoridade de Jesus. Então aqui eles tentavam tirar maneiras de acusar a Jesus. Irmãos, quantas vezes o povo de Deus que busca a verdade é acusado por falar a verdade? Quantas e quantas vezes isso não acontece? Quantas e quantas vezes muitos homens estão presos a enganos religiosos, a mentiras, a pensamentos sectários, ou pensamentos vindos de seitas, a diversas heresias, e quando são confrontados com a verdade, ao invés de se submeterem à palavra de Deus, endurecem o coração e começam a fazer acusações contra aqueles que pregam a palavra de Deus. Não se esqueçam, vamos guardar o que está aqui na palavra. Nós estamos tratando da oposição à construção do templo, que houve uma acusação, foi em parte verdadeira e em grande parte leviana. Nós vemos que Jesus também sofreu oposição, e nós vemos aqui então essa oposição pelo diabo e pelos homens. Vemos em Lucas 15, 1 e 2, outra oposição de Jesus aqui por doutores da lei. Aqui, aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Mas Jesus veio buscar e salvar os pecadores. Tanto é que a partir desse discurso, em Lucas 15, Jesus estabelece a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, para demonstrar que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas as autoridades religiosas só queriam encontrar uma falha em Jesus, dizendo: esse está se assentando com pecadores, esse recebe pecadores. Vamos aqui em 16, versículo 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouvindo tudo isso, o ridicularizavam. Vejam só, irmãos, eram os pastores da época, eram os pregadores da época, eram os professores da época, ridicularizando o próprio Filho de Deus. Porque no capítulo 16, aqui nos versículos 1 ao 13, Jesus fala daqueles homens, de um homem que foi um administrador infiel. E isso aqui atingiu os fariseus, porque eles foram confrontados com a verdade da palavra. Também não faz parte do estudo. Depois os irmãos dêem uma lida aqui no capítulo 16 de Lucas e vão entender. Mas a questão aqui no versículo 14, Lucas 16, 14, nós vemos aqueles homens ridicularizando o Filho de Deus, por causa, de novo, da palavra que ele anunciou. Lucas 22, versículos 1 e 2. Lucas 22, versículos 1 e 2. Essa aqui é mais forte ainda. Estava próxima a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Vejam bem, nós observamos aqui desse texto que
Esses homens foram tão confrontados com a palavra, mas ao mesmo tempo endureceram tanto o coração. Claro que muitos judeus se converteram no tempo de Jesus, inclusive sacerdotes se converteram, a Bíblia nos mostra isso, mas uma grande parte não. Então eles foram endurecendo o coração gradativamente até chegar o ponto, palavra que na minha Bíblia diz, se preocupavam, olha só, principais sacerdotes e escribas em como tirar a vida de Jesus. Ah, irmãos, como isso é triste, como isso é doloroso, mas ao mesmo tempo é uma verdade que a Bíblia deixa implícita para nós, porque a palavra de Deus, ela sofre oposição. Como eu falei, tudo que, quando se busca fazer algo para Deus, a oposição surge. Quando se busca fazer as coisas de uma forma organizada para Deus, quem está acostumado com as bagunças, se rebela automaticamente e querem colocar o errado por certo e o certo por errado. Mas ai daquele que toma o mal por bem e o bem por mal. A Bíblia nos diz lá em Isaías. Ai daquele. Então, ai de Deus é uma implicação terrível. É algo que cada um de nós devemos temer. Por isso nós devemos ficar com a verdade da palavra de Deus. Então nós vimos aqui essas oposições que foram feitas ao próprio Filho de Deus. Então, nós vimos tudo isso e nós vemos aqui que lá nos samaritanos, irmãos, por terem sido rejeitados por causa da idolatria, ou seja, Zorobabel não quis que eles edificassem um templo junto com o povo de Deus, porque eles eram um povo idólatra, um povo cheio de sincretismo religioso. Eles foram e deram uma impressão enganosa sobre os judeus ao rei da Pérsia. Eu coloquei aqui, impressão enganosa, porque eles pegaram o passado, tinham uma verdade, como eu falei, acerca do passado. O rei fez uma pesquisa, ele descobriu realmente aquele passado, mas viu que também no passado o povo de Israel havia também pago impostos a outros reis. Então, só que eles pegaram só um lado da balança. O povo de Israel não paga impostos e vai dar prejuízo ao rei. Esqueceram de falar que em outra parte eles haviam pago impostos. Né? Enfim, disso aí nós vemos que quando surge oposição, aparecem algumas 3 palavrinhas que elas são de cunho jurídico hoje, que são calúnia, difamação e injúria. A calúnia é uma imputação falsa, é se inventar uma mentira acerca de uma pessoa, acerca da vida de uma pessoa, acerca do proceder de uma pessoa. De qualquer maneira, é uma mentira contra alguém. Depois, nós vemos a difamação, que é atribuir um fato ofensivo à reputação de uma pessoa. É tentar destruir a reputação de uma pessoa, e esse fato pode ser verdadeiro ou não. Porque eu posso tomar conhecimento de uma verdade acerca de alguém, e ao invés de tratar diretamente com esse alguém, eu sair disseminando aos 4 ventos o fato. Ou também imputar, que entra na difamação e calúnia, fazer uma imputação falsa e sair espalhando por todos os lugares. De qualquer maneira, a calúnia é uma imputação falsa, a difamação é um fato ofensivo, e a injúria é um xingamento. Então, a gente encontra esses fatos na Bíblia, e esses fatos eles fazem parte de oposição. Nós vivemos hoje dias em que encontramos facilmente essas coisas acontecendo, seja no mundo secular. Rogo a Deus que isso não aconteça em meio ao povo de Deus, pois isso aqui é uma atitude de adversário. A palavra adversário vem do termo diabo ou diabolos, né? Então a gente tem que ter cuidado. Isso aqui não é algo que o povo de Deus faça, principalmente dentro da obra de Deus. Precisamos ser zelosos com as coisas de Deus e primar pela verdade. A verdade a gente encontra na palavra de Deus. Uma outra implicação que nós vamos ver foi que, apesar de toda a oposição, irmãos, a palavra de Deus é que define todas as coisas. Aqui eu coloquei: a obra pode parar momentaneamente, mas a palavra final é a de Deus. Então nós vemos que em Esdras, capítulo 5,
versículos 1 e 2, se levantam os profetas Zacarias e Ageu, que dizem o seguinte: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a reedificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Então aqui Deus levantou 2 homens para transmitirem a palavra de Deus ao povo. É como se Deus dissesse: não parem a obra, porque a construção dessa obra é da minha vontade, fui eu que mandei fazer. Ora, diante disso surgiu uma nova oposição, que está em Esdras do 3 ao 5, que Tatenai, que era o governador daquém do Eufrates, perguntaram para o povo de Israel: quem vos deu ordem para reedificar a casa de Deus? A resposta deles foi o seguinte, aliás, eu vou voltar aqui. Quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurardes o muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, aos olhos de Deus, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse a resposta por carta sobre isso. Enfim, mandaram uma nova carta para o rei Dario. O rei Dario mandou fazer uma investigação nos arquivos. Tendo investigado, ele observou que existia um decreto de Ciro. Como eu falei, parece que Ciro esqueceu do próprio decreto. Ele ficou apegado ao possível prejuízo que poderia sofrer com a reconstrução do templo. Mas Dario, agora governando, ele viu o decreto, está no capítulo 6, versículo 3 a 5, né, nós vemos a oposição e a carta, e ele deu uma resposta aqui no capítulo 6, versículo 6, que é o seguinte: agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Saternar-Bozenai e os companheiros afarsequitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Versículo 7. Não interrompais a obra da casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus. Final, irmão, sabe o que aconteceu? Em função dessa segunda oposição, Ciro edificou um decreto. Ó, também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus para que reedifiquem a casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens para que não se interrompa a obra. Irmãos, isso nos traz grande alegria. Aquilo que Deus manda fazer, nós temos que fazer, nós fazemos com alegria. Nesse caso, tentaram de todas as maneiras parar a obra de Deus. Inicialmente pararam. Essa interrupção foi por 16 anos. Depois se levantaram os profetas Ageu e Zacarias, e esses profetas disseram: não, é para continuar a obra. E nós vimos então a mão de Deus agindo na vida do rei Dário, que investigou, descobriu o decreto do rei Artaxerxes, e agora, além de mandar não interromper a obra, ele manda que se custeie a construção da obra, como nós já fizemos na leitura do texto, ou seja, o dinheiro para custear a obra ia sair dos tesouros. Então, irmãos, nós vemos que quando Deus ele quer agir, quando Deus quer operar, nenhum homem pode impedir, né? Então, nós vimos aqui as palavras de Ageu e Zacarias, foi uma palavra de ânimo ao povo, e em função de terem ouvido a voz de Deus, ou seja, de terem ouvido a voz não homem, mas quando o profeta ele falava no Antigo Testamento, era uma palavra autorizativa da parte de Deus, tanto que está na Bíblia. Então, nós podemos sintetizar que eles deram ouvidos à palavra de Deus e prosseguiram com a obra. E o resultado foi que a obra pôde continuar, a obra pôde ser concretizada, a obra foi custeada pelo Tesouro Real, e ao templo ser concluído, houve novamente grande alegria diante do povo de Deus,
que está no capítulo 6, versículos do 16 até o 22 aqui de Esdras. Então, no final, foi alegria, uma alegria vinda da parte do Senhor. Então, em toda a trajetória, nós vimos uma oposição, mas nós vimos a ação de Deus. Então, como servos do Senhor, nós devemos nos alegrar em fazer a obra de Deus. Devemos nos alegrar em prosseguir fazendo as coisas que são do Senhor. E precisamos, irmãos, entender aqui que ainda que nós passamos por oposições diversas, somos edificados e firmados na rocha que é Jesus Cristo. É Ele quem nos justifica diante dos homens na terra e, acima de qualquer coisa, diante de Deus. Porque no momento em que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos justificados diante de Deus. Nós temos a vida eterna dada por Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, é Ele quem nos justifica. Nós podemos ter a nossa casa construída sobre a rocha que é Jesus. Ainda que no passado a reconstrução do templo tenha sofrido oposições, Deus agiu na vida daquele povo e permitiu que a obra fosse concretizada. Eu quero concluir então com a seguinte palavra, que a boa obra que Jesus começou em nossas vidas, ela continua e ela vai terminar no dia em que nós subirmos ao céu, seja pelo arrebatamento, ou seja no momento de nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, que possamos estar firmes, fundamentados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Um grande abraço a cada um dos irmãos, a paz do Senhor a todos e até a próxima.